Olá, galera! Mais uma aula agora de bioquímica de lipídios para vocês. Os lipídios, também chamados de gorduras, um erro muito comum, tá? Na verdade, as gorduras são um tipo de lipídio, não é um sinônimo de lipídios. Existem os óleos, existem as ceras, existe uma diversidade maior de lipídios do que apenas as gorduras. Todo lipídio ele é formado de álcool mais ácido graxo, tá? O álcool, inclusive, é o que vai dar a classificação dos lipídios em glicerídeos, cerídeos, esterídeos, mas a gente fala disso daqui a pouco. Eu quero me concentrar nesse momento nos ácidos graxos, ou chamados ácidos gordos. O que danado é isso, ácido graxo? É um ácido carbônico, tá? É um ácido orgânico, tem a carboxila, né? Aquele grupamento carboxila, de longa cadeia de carbonos, no mínimo 12 carbonos, tá? Então, ácidos graxos são ácidos orgânicos de cadeia longa, no mínimo 12 carbonos, pode chegar até mais de 20 carbonos. E daí que é através desses ácidos graxos que a gente classifica os lipídios em saturados e insaturados. Você já ouviu falar disso? Pô, na química, saturado é quando só existem ligações simples entre os carbonos. E insaturado é quando tem ligações duplas ou triplas, no caso de lipídios duplas, tá? Entre os carbonos. Galera, presta atenção. Tudo que a gente falar de ruim em relação aos lipídios vai estar falando de lipídio com ácido graxo saturado. Tudo que a gente falar de bom em lipídio vai estar falando de ácido graxo insaturado. Por que isso? Vê só, calma aí. Dá uma olhada nessa molécula. Tá? Essa molécula é um lipídio super conhecido, você com certeza já ouviu falar. Bobear, você já fez exame para esse lipídio, tá? Que é um triglicerídeo. Okay? O triglicerídeo é um óleo, assim, a principal reserva da gente de lipídios é a forma de triglicerídeos. Bom, o triglicerídeo ele é formado de um álcool, que é o glicerol, olha aqui, ó, é um triálcool, tá? Tem 3 hidroxilas, tá vendo? E 3 ácidos graxos. Cuidado com isso, não vai dizer que triglicerídeos são 3 gliceróis não, viu? É um glicerol com 3 ácidos graxos. Cuidado com com essa casca de banana. Bom, a junção disso aqui vai se dar da mesma forma que juntou os aminoácidos para formar proteínas, da mesma forma que juntou os monossacarídeos para formar os polissacarídeos. Como assim? Síntese por desidratação. Então, vai juntar as moléculas tirando água. Então, você vai ver aqui, ó, que quando junta esses 3 ácidos graxos aqui, ó, tá vendo que são 3 ácidos graxos com o glicerol, vai sobrar 3 moléculas de água, tá? A reação é essa. Ah, como vai formar um éster, olha aqui o éster, tá vendo? Quando formar um éster, esse processo é chamado de esterificação. Tanto faz, tá? É mais comum na biologia a gente falar de síntese por desidratação, mas na química eu acho que é mais fácil o pessoal falar de esterificação. Ok? Então a gente já viu de que é composto os lipídios. Agora vê só. Esse negócio de saturado e insaturado, olha para a imagem que está abaixo. Olha aí, embaixo. Olha só. Aqui você tem o triglicerídeo, então você tem o álcool e os 3 ácidos graxos. Está vendo que esse primeiro ácido graxo aqui só tem ligações simples? Está vendo? Ó, é tudo igualzinho, ele é saturado. Já esse segundo aqui, o do meio, ele tem uma ligação dupla, ele é insaturado. E esse aqui de baixo, ele tem 3 ligações duplas, ele é poliinsaturado. Tranquilo? Ok? Então, assim, inclusive, dificilmente você vai encontrar um óleo formado por um único tipo de lipídio. Dificilmente você vai encontrar um óleo que é formado por apenas ácidos insaturados ou apenas por ácidos saturados. Isso você não vai encontrar. Então, o óleo é uma mistura, tá certo? Mas uma coisa importantíssima, vê só. Quando você tem muito ácido graxo saturado só tem ligações simples. O saturado, como só tem ligações simples, ele tem sempre a mesma forma. Dá uma olhada de novo na imagem. Dá uma olhada nele de cima, ó. Esse aqui não é o saturado. Como ele não tem ligações duplas, então ele tem sempre a mesma forma, que é essa forma aí que você está observando. O insaturado, por causa da ligação dupla ou poliinsaturado, né, por causa das várias ligações duplas, ele vai ter formatos diferentes de acordo com a posição dessa insaturação. Como assim, professor? Pessoal, o saturado só tem ligações simples, então é tudo da mesma forma, é fácil um encaixar no outro, é fácil compactar. Então, a temperatura ambiente, eles se encontram em estado sólido, o que a gente chama de gordura, quando está em estado sólido, ok?
E o insaturado, como ele tem formas diferentes de acordo com a posição da ligação dupla, é mais difícil encaixar. E a temperatura ambiente ele se encontra em estado líquido. Entendeu a ideia? Saturado sólido e insaturado líquido. E daí? E daí que é o saturado que entope os vasos sanguíneos. Porque ele é temperatura ambiente, ele se encontra no estado o quê? Sólido. Entendeu essa ideia? Então, por exemplo, você já ouviu falar com certeza de gordura hidrogenada. Tá? Então, gordura, na época de Páscoa, tem uns chocolates que são feitos com gordura hidrogenada. O que é isso, gordura hidrogenada? É quando você acrescenta os hidrogênios para você quebrar as ligações duplas e transformar em ligações simples. Ou seja, você transforma o que é insaturado em saturado. E aí, fica mais sólido, só que é aquele que é ruim, que vai pegar e entupir os vasos sanguíneos. Por isso que você falar de gordura hidrogenada, não é uma gordura boa, tá? Margarina. Margarina é um óleo vegetal hidrogenado. Então, você pega um óleo, você quebra ligações duplas e bota aí, vai botando hidrogênio, hidrogenado, e vai transformando ele numa pasta, que a margarina é horrível, péssimo, terrível. Entendeu essa ideia? Então, saturado é ruim. Insaturado. Saturado é o bom. Como assim? Você também já deve ter ouvido falar de ômega 3, ômega 6, ômega 9. O que é isso? É a posição da ligação dupla. Como assim? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o ômegazinho? Olha o ômega aqui, ó. Então você tá aqui, ó. Essa ligação dupla está no carbono 9, essa ligação dupla está no carbono 12, essa ligação dupla está no carbono 15, entendeu? Então, de acordo com a posição do carbono, é que você diz se é ômega 3, se é ômega 6, se é ômega 9, quer dizer que ele tem o quê? Ligação dupla, então ele é insaturado. É por isso que a gente diz que ômega 3 e ômega 6 maior são bons, entendeu a ideia? Então, saturado ruim, insaturado é bom. Perfeito. Sabendo disso, você já deve ter ouvido falar, negócio chamado colesterol. Pessoal, o que é um colesterol? Ouça. Colesterol. Colesterol é um álcool, tá? É um álcool complexo, um álcool policíclico, mas é um álcool utilizado para formar lipídio. Lipídio é formado de álcool mais ácido graxo, pô. Aí o pessoal diz, tem o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom. Olha só. Isso é uma confusão muito grande, então muito cuidado com isso. Na verdade, nenhum dos dois ele é ruim. Como assim, professor? O LDL, ele é uma lipoproteína de baixa densidade. Isso é uma lipoproteína formada de lipídios e proteínas e que tem colesterol, é um transportador de colesterol. Como assim? Ele vai transportar o colesterol do fígado para todo o organismo. A gente produz colesterol. A gente produz colesterol no fígado. Você pode se alimentar de colesterol, você também produz colesterol no fígado. Colesterol, ele é um álcool produzido por animais, tá? Então, por exemplo, lembra a questão da margarina? Margarina não tem colesterol, porque a margarina é um óleo vegetal hidrogenado. Cuidado com isso. Já a manteiga que vem do leite já tem colesterol. Dessa ideia. Professor, é melhor o quê? Margarina ou manteiga? Olha, eu sempre tento me afastar ao máximo da indústria, então com certeza margarina é pior. Manteiga é melhor, agora tudo que você abusa é ruim, né? Então o ideal é você não abusar de nada. Mas voltemos aqui para o nosso LDL. Então o LDL ele transporta o colesterol do fígado para todo o organismo. Tá, e por que isso é ruim? Não é ruim. A gente precisa de colesterol um monte de coisa. A gente precisa de colesterol para a produção de bile no fígado, que vai ser transportado, né, para a vesícula biliar e vai ajudar na digestão das gorduras. A gente precisa do colesterol na membrana plasmática. As células animais têm colesterol. O colesterol é essencial para a formação dos hormônios sexuais, a testosterona, o estrógeno, a progesterona. Tá? E o colesterol é também usado na formação da vitamina D. Então, o colesterol é usado em um monte de coisa. Então, a gente precisa de colesterol. A gente produz colesterol no fígado e transporta esse colesterol através do LDL. Beleza? E o HDL faz o serviço contrário. O HDL ele tira o colesterol de alta, lipoproteína de alta densidade. Também é um transportador de colesterol, também de triglicerídeo, tá? Todos dois. Ele vai transportar esse colesterol do organismo como um todo
para o fígado, para ser reutilizado, para reciclado, para poder ser redistribuído. Então o LDL leva e o HDL ele traz. E daí? E daí que se você tiver uma quantidade muito grande de LDL, você está levando muito colesterol. E se o HDL não está trazendo tudo, esse colesterol, esses lipídios vão estar o quê? Se acumulando na parede dos vasos sanguíneos, vai estar se acumulando nos tecidos. E isso vai ser prejudicial. Então o problema não é ter o LDL. O problema é o excesso do LDL ou ainda uma quantidade muito baixa de HDL. Entendeu essa ideia? Então, o LDL leva, o HDL ele traz. Aqui você tem os valores normais de HDL e LDL, você vê que o LDL, você tem aqui, ó, tá menor do que 130, nem tem mais miligramas por decilitro de sangue. Poxa, HDL você tem que estar acima de 40. Então, se a pessoa tivesse com 100 de LDL e 50 de HDL, tá normal? Tá totalmente normal. E vai estar com o dobro de LDL. Então, você não vai dizer que isso é ruim. A soma dos dois, mais as outras frações, não pode dar acima de 180, que seria o colesterol total. Pessoal, que outras frações? Você tem os quilomicrons, o LDL, o VLDL. Para que serve isso? Eles são menos importantes. Os quilomicrons, por exemplo, transportam colesterol da alimentação para o fígado, para poder ser redistribuído. Então, assim, você tem várias frações, mas os dois mais importantes são o LDL e o HDL, sendo o LDL chamado de colesterol ruim, ok? E ele tem ácidos graxos saturados, lembre-se que é ruim, né? Saturado. E o HDL é o chamado colesterol bom, porque ele tem insaturados, os ácidos graxos insaturados. Agora, lembre-se, não tem nem ruim nem bom, os dois são importantíssimos para o organismo. O problema é você ter o excesso de LDL, é que pode ser muito prejudicial à saúde, ou a baixa de HDL. Professor, e o que é que eu faço para melhorar a minha alimentação? Meu irmão, é só você ver, olha, gordura saturada, ruim, gordura insaturada, bom. Então, um azeitezinho é super saudável, trocar margarina por manteiga, comer peixe, tá? Peixe. Por que peixe tem a ver com isso? Vamos lá, calma que a gente vai falar sobre isso. Olha só, a classificação dos lipídios. Então, os lipídios são classificados em glicerídeos, cerídeos e esterídeos. Os glicerídeos são aqueles que o álcool é o glicerol, são os óleos e as gorduras. Os cerídeos são quando o álcool é o cerol, são as ceras, tá? A cera de carnaúba, a cera de ouvido, a cera da abelha. E os esterídeos, ou esteróis, ou esteroides, são aqueles que têm o colesterol. É um esterol. O colesterol é o esterol, tá? Então é o álcool que é usado para produzir os esterídeos. Lembre-se que o colesterol só tem em animais, tá? Nos vegetais existe um outro esterol que é o fitoesterol, beleza? Bom, mas voltando à história aqui. E é aí que você vê, os esteroides são prejudiciais. Por quê? Porque eles são derivados do esterol, do colesterol, e em grande quantidade pode fazer muito mal, porque vai ser transportado, o excesso vai ser transportado por quê? Pelo LDL, se tiver pouco HDL, não vai conseguir tirar, e aí vai ficar depositado, vai ter infarto e tal. Entendeu essa ideia? Então é daí que vem o problema com os esteroides anabolizantes. A pessoa toma por quê? Porque o colesterol, o esterol é usado para a produção dos hormônios sexuais, da testosterona, que dá um aumento da musculatura. Só que quando você produz muito, né? Ou você produz não, né? Você está tomando muito hormônio, além de você vai ter um excesso, ter um risco grande de ter ataque cardíaco, o organismo ele pode entender que você não precisa mais produzir aquilo. Então o cara vai brochar. Vai brochar porque não está tomando aquilo mais e não está produzindo, porque o organismo acha que não vai produzir mais. Pode dar apneia do sono, pode dar calvície, meu irmão, por quê? Porque esse hormônio ele potencializa a ação do gene da calvície. Então pode dar um monte de problema, apneia do sono, pode dar problema de distonia, tá? Pode dar um monte de problema no organismo por causa desse excesso de esteroide. Então, só se o camarada quiser, tá? Ter passos largos para a morte, é que fica desse jeito que você vê aí. Esse cara era um fisiculturista extremamente conhecido, tá? Fazia propaganda, tal, aquilo outro.
teve uma convulsão, teve uma parada cardíaca, morreu no banheiro. Quando foram encontrar, mesmo tinha mais de 10 caixas de esteroides no banheiro dele. Não dá para você chegar numa musculatura dessa naturalmente, não, só artificialmente. Então isso aí não é saudável, obviamente não é saudável. Não precisa ser gênio para saber isso não, tá bom? E para a gente pegar e fechar essa parte dos lipídios simples, lipídios simples, porque tem também lipídio composto, tá? Que é aquele que é associado, sei lá, um glicolipídio, uma lipoproteína, tá? Bom, mas os lipídios simples, então, as funções dos lipídios, função de reserva energética, claro, tá? Além disso que a gente utiliza inicialmente açúcar, mas a nossa reserva de açúcar é bem pequena, diferente dos vegetais que tem muita, né? A gente tem uma pequena, a nossa maior parte de reserva é de lipídio, o lipídio reserva até o dobro de energia dos carboidratos. A função hormonal, claro, falei, né? Progesterona, estrógeno, testosterona, os hormônios também da suprarrenal, do córtex da suprarrenal, o cortisol, a aldosterona, também são hormônios derivados de lipídios. Função estrutural, por exemplo, a membrana plasmática, né? A membrana plasmática é fosfolipoproteica, então tem lipídios compostos, fosfolipídios, ok? Também tem colesterol, né? Se for nos animais. Tem função isolante térmico. Aquela história do peixe que eu falei. Porque legal comer peixes de águas frias, tipo salmão, bacalhau, sardinha, atum. Mas por que isso? Porque esses animais eles têm uma reserva de lipídio muito grande para se proteger do frio. Só que como eles são animais aquáticos, eles têm que ter mobilidade. Então eles preferem armazenar o lipídio insaturado, né, que é um óleo que é mais flexível, mais fácil deles se deslocarem, mesmo tendo menos energia. Você sabe disso, não sabe? Que quando uma estrutura é saturada, ela tem mais energia do que a insaturada. Claro, obviamente, depende da quantidade de átomos, né? Óbvio, mas assim, se uma quantidade de átomos for semelhante, então a gente se tiver a saturada é mais energética do que a insaturado. Então eles preferem ainda armazenar menos energia, mas para usar como um isolante térmico e manter a mobilidade. Tipo, os animais aquáticos, eles são mais saudáveis, se alimentar de animais aquáticos mais saudável do que de animais terrestres, como carne de boi. E ainda como isolante elétrico, também é uma proteção. Então você vê a quantidade de funções em relação aos lipídios absurda, muito grande, ok? Sabendo isso, o que é que a gente vai fazer? Nosso exercício, claro, pô. Então, dá uma parada no vídeo para você fazer o exercício, você retoma com a resolução, tá bom? Vamos voltar? A vida moderna é cheia de armadilhas alimentares, muitos alimentos industrializados trazem substâncias nocivas à saúde. Neste contexto, destacam os diversos tipos de gordura saturada, que são utilizados em diversos tipos de alimentos, como biscoito, margarina, lasanha congelada, salgadinho, sorvete, batata frita. Eu já disse a vocês 1000 vezes, só vou dizer mais uma vez, tá? Quanto mais próximo à indústria, mais próximo da morte. Meu irmão, evite, come o mais natural possível. Não precisa ser louco, não. Não estou falando de ser louco, não. Estou falando do cara ter bom senso, tá? Comer um mínimo de coisas que são industrializadas, porque com certeza vem com um monte de veneno. Sobre esse tema, marque a alternativa errada. Preste atenção, porra, é errada, ele quer errada. Eu deixei em negrito para você ver isso. Letra A. Boa parte da gordura saturada é produzida a partir da hidrogenação da gordura insaturada. Sim, margarina, falei isso. Letra B. A gordura saturada é normalmente encontrada no meio ambiente em estado líquido, podendo tornar-se sólida pela desidrogenação. Falso! A saturada, a temperatura ambiente, é estado sólido, a insaturada é que é líquido. Então a resposta, claro, vai ser a letra B de bola. Mas calma, vamos fazer o resto. Letra C. A gordura saturada tem enorme estrutura linear, que facilita o empacotamento das moléculas e provoca o entupimento dos vasos sanguíneos. Sim, falei sobre isso, saturado. Letra D. As lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL, né, são conhecidas como colesterol bom, olha, entre aspas, tá? E as lipoproteínas de baixa densidade são conhecidas como colesterol ruim, sim, HDL e LDL. E letra E, as HDL são as principais transportadoras de fosfolipídios, enquanto as LDL são as maiores transportadoras de colesterol. Ambas, porém, podem transportar as duas substâncias. Verdade, tá? Então, a resposta realmente foi a letra B de bola.
Pessoal, mais uma aula agora sobre lipídios. Dá uma curtida aí, se inscreva no canal, meu irmão. Ajude a gente continuar fazendo essas aulas para vocês. E claro, agora vamos ter o quê? Vamos ter uma ficha extra de exercício, meu irmão. Agora a gente tem esse anexo para vocês com exercício. Clica aí no link e você vai ter acesso à ficha, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.